Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GH Cast. Eu sou a Ioana. Eu tento não dar risada na hora do início, porque ela começa aquela formalidade toda. Estamos em casa, estamos entre amigos, estamos todo mundo muito bem. Guto Oliveira na área. Hoje temos a honra de bater um papo com o pessoal do Ocelot, o Ícaro Siene, Portuga. Gente, obrigado pela presença, por disponibilizar o tempo de vocês. Bate-papo tranquilo. Quero saber de tudo, hein? Já vamos avisando e fiquem à vontade, sintam-se em casa. E presença ilustre também, participação especial do Zulu, meu querido. Daqui a pouco ele aparece. Vem aqui na câmera, rapidão, só pra gente começar. Pessoal, com a que você quiser. Ó, vai amor! Gente, eu vou começar perguntando ou você vai perguntar? Manda. A primeira pergunta, né? Isso. Vamos lá, a gente queria entender, né, a origem do nome, Ocelotes. Boa pergunta. E como surgiu a ideia de montar um time de futebol americano? E aí, você? Vamos lá. Primeiramente, queria agradecer aí a presença e também o convite, né? Na verdade, agradecer o convite aí de vocês trazerem o Ocelotes, poder fomentar um pouco mais da modalidade. A gente já tem um pouco mais de 13 anos de história aí, então a gente agradece os espaços que a gente tem para poder gerar novas gerações que vão buscar também gostar do futebol americano como a gente gosta hoje. Bacana. Mas eu acho que o melhor cara para responder essa pergunta aí seria o Portuga. Bom, é isso aí. Boa noite, galera. Legal estar aqui essa noite. Para responder essa pergunta, cara, o nome do time é Ocelots, né? Significa Jaguatirica. E é uma tradição, né? Nos Estados Unidos, os times levarem o nome, alguma coisa ligada à região ali, né? Do time. Certo. E aí, então, foi por isso que a gente escolheu o nome de Ocelotes, por conta da Serra do Japi, né? Tá? O animal da cidade, então Bacana. eu acho que casou muito, muito bem, né? A jaguatirica, né? Ocelot é jaguatirica em inglês. E ela hoje é um animal em extinção, que está em extinção, e hoje tem até uma área preservada que tenha esses animais aí aqui na Serra do Japi, em Jundiaí. Então, veio disso. Bacana. Além da homenagem, digamos assim, né? Como, e é um nome forte, né? Como o Portuga falou, né? A gente sempre tem, por exemplo, no passado a gente era mais Jundiaí Ocelots, né? E aí Sim. Depois a gente tem diversos times que tem o nome da cidade, isso até lá fora, e sei lá, um animal ou alguma coisa do tipo. Legal. Mas são animais, né, que a gente encontra. Então, é mais isso daí. E por que o futebol americano? É difícil dizer. Na verdade, assim, né? Eles falam que foi a gente que é o foram os fundadores do time, né? Eu, o Guiba, o Derão. Legal. Mas, na verdade, eu, na verdade, venho de outro time que a gente tinha aqui em Jundiaí, né? Que é o Roosters, que existia antes do Ocelots. Certo. E esse time acabou terminando o time, ficou acho que mais ou menos um ano sem o futebol americano, e aí um pessoal que jogava, né? Chegou e falou, vamos montar um time de novo aí. Legal. E aí a gente... Há quantos anos? Em 2000... O Roosters, ele existiu de 2007 a 2009, aí ele acabou, ficou uns 2 anos parados. Em 2011 foi que foi montado o Ocelotes. É engraçado, eu até comentei com o Ícaro, né, quando a gente bateu um papo, que eu morava na Gapeama. Provavelmente é onde vocês treinam ainda, Sim, né? ainda. E eu via, tipo, aos domingos de manhã, eu subia na laje e ficava vendo o pessoal treinando. Tipo, eram 2 grupos, assim, acho que bem bacana. Isso, tô falando o quê? 2011, 12, não sei, mais ou menos por aí? No início? Bem no início. Vocês sempre tiveram lá, né? Porque eu entrei em 2013. Tá. Mas eu acho que vocês sempre tiveram nesse campo ainda. E também vocês treinavam, ou melhor, não sei se era o treino oficial, mas vocês faziam alguma atividade no Parque da Cidade também, ou não? Sim. Às vezes a gente fazia algumas atividades no Parque da Cidade, a gente chegou a ter time de desenvolvimento treinando no Parque da Cidade. Legal. Mas o início do time mesmo foi no Bolão, né? Que também foi onde começou o Roosters, legal, né? Legal. O primeiro jogo de futebol americano equipado foi no Bolão. Foi o Roosters que jogou lá. Naquele gramado central? Isso, lá naquele legal. gramado central. Bacana. Foi ali onde deu início aí o futebol americano em Jundiaí. Jundiaí. E uma pergunta bem ignorante, tá? E assumo isso. Vocês faziam parte do Paulista ou não? A gente, agora não me lembro exatamente, acho que foi final de 2015 para 2016. Não, 14. Não, 14 a gente foi campeão. 13, né? Foi
Foi em 15, foi em Foi em 15. 2015. 2015 a gente teve essa fusão. Aham. Na época o Paulista estava com um projeto de, acho que Novo Paulista, a gente conheceu o Douglas, já conhecia o Jura, que é da torcida organizada da raça lá, e hoje assim, é um cara muito apaixonado pelo time. Sim. E eles tinham, na época, a ideia de resgatar o Paulista e fazer o seu Paulista um time da cidade novamente. Sim. E eles estavam, assim, era um projeto muito bacana que não visava só futebol, né? Hoje não é dando pitaco em outras Sim, modalidades, não, mas fica é à assim, vontade. para as modalidades sobreviverem, não adianta só a gente vender a emoção, o jogo em coração, si. sim. Cara, você tem que ter mais coisas, e eu acho que hoje os times de futebol, eles têm se profissionalizado e eles têm buscado receita através de show e outras coisas. Então, foram caras que trouxe a gente pro Paulista, foi muito bom pra gente, tá? Sim. A gente teve uma visibilidade imensa, eu lembro que na época eu tomava conta, por exemplo, da parte de recrutamento, e a gente teve a seletiva, Sim. a gente teve mais de 250 inscritos, no dia lá a gente teve 130 pessoas que compareceram. Que legal. Foi, então, acho que talvez uma das melhores épocas aí que a gente pôde, assim, procurar garimpar jogadores, né? Hoje a gente tem bastante pessoas, deve ter pelo menos umas 10, 15 pessoas que são dessa época ainda. Puta, que legal. Então foi bem importante para nossa história. Teve postagem no Facebook na época, vídeo, né? É. Teve mais de 300 A gente mil teve, A galera cara, fazia a pré-seleção? Cara, na época a gente tinha... Nosso marketing era um pouco mais agressivo, os caras faziam... É porque, assim, o futebol americano ele não tem muito preconceito com nada, assim. Acho que na época a gente ainda tinha... O que estourou foi um monte de brutamonte dançando alguma coisa, acho que não sei se era Britney Spears, o que era. E, cara, viralizou isso daí, a gente fez uma versão meio abrasileirada aqui. Na época a gente tava com o Paulista. Isso gerou um pouco de mimimi por conta, assim, acho que da torcida do futebol. Mas, cara, a gente sempre levou muito público. Acho que no nosso primeiro ano no Paulista a gente ainda nem cobrava ingresso, e aí foi um ano que a gente arrecadou quase 5 toneladas de alimento. É uma das características bacanas de vocês, é isso. Sempre, não é só o evento, o jogo, mas é o espetáculo pra família, né? Pra unir a galera. E na época do Paulista ainda foi muito bacana, porque a gente teve um ano de 2016 muito vitorioso, né? A gente teve uma derrota só. A gente perdeu, infelizmente, em casa, a semifinal lá no Jaime Sintra. Sim. E, cara, foi triste, que eu lembro que, assim... Foi doído, que a gente é jogador, a gente talvez chega no momento do jogo que a gente já percebe, acabou o jogo pra nós, né? Assim, cara, não tem como virar, alguma coisa do tipo. E a gente escutava a torcida gritando, tinha, na época, sei lá, um pouco mais de 1.000 pessoas lá, eu acredito, não sei o quê, acho que eu lembro disso daí. Cara, é triste. E aí, só que, assim, o segundo semestre foi um semestre que, assim, veio pra gente querer transformar, querer falar, tá bom, onde que a gente errou, o que a gente precisa consertar pra gente sair com a vitória, se levantar troféu. Boa. E aí, na época, até eu me afastei, tive que, por conta de trabalho, fui para fora do país, mas os meninos tocaram muito bem aqui, eles foram campeão invicto da Taça 9 de Julho pela segunda vez, né? Legal. Que era um campeonato paulista que a gente tinha na época. Como que funciona a seletiva de vocês? A seletiva hoje, só contar um pouco da história, talvez quando eu entrei a gente era muito mais criterioso, né? A gente tinha muitos cortes, eu lembro que a minha seletiva, assim, muita gente foi cortada, e hoje a gente entende que nosso principal objetivo é fomentar a prática. A gente sabe que, logicamente, para montar um time competitivo, a gente precisa ter potencial físico, precisamos ter performance, precisamos ter pessoas diferenciadas que vão fazer diferença no jogo. Mas hoje a gente faz mais as seletivas a gente não manda ninguém embora, assim, não descarta ninguém, e a gente tem um time de desenvolvimento. Então, esse time de desenvolvimento vai ser a porta de entrada para aquele cara que está buscando jogar, conhecer o esporte. Porque quando eu entrei, acho que isso é uma coisa boa, quando eu entrei lá em 2013, eu já treinava há bastante tempo, já tinha uma desenvoltura, cara, já tinha uma consciência corporal e conseguia, talvez, desempenhar melhor que outras pessoas. Então, consegui ganhar um pouco mais de espaço no time em pouco tempo. Só que o nível técnico subiu muito. E hoje, talvez, o Ícaro lá de 2013, entrando hoje, ele não estaria jogando em 6 meses. Entendi. Então, hoje a gente tenta colocar, talvez, todo mundo que entra no mesmo comboio ali, pra galera não desanimar e falar, poxa, mas esse cara, eu nunca vou ser melhor que esses caras, ou preciso aprender muito para ainda estar no mesmo nível desses caras e poder disputar a posição. Então, hoje a gente faz isso para também não frustrar a pessoa, porque a gente tenta trabalhar... A gente começou a fazer isso aí desde o ano passado, a gente tem tido um bom resultado. Certo. A gente já tem algumas pessoas que vieram no desenvolvimento, até
Recentemente a gente fez um post lá de a primeira interceptação no jogo, que foi do Padim. Ele é um cara que veio do desenvolvimento no passado e já tá jogando titular. Então, assim, mas depende muito, é que eu brinco lá com a galera, não é educação física, não é todo mundo joga, é quem tá pronto. sério, é. Nosso técnico tá aqui do lado, pode falar. E vocês têm quantos times, assim, digamos, tem essa divisão? Titulares, um time B, alguma coisa assim? Como que funciona? Na verdade, assim, o futebol americano ele é extremamente dinâmico, né? Sim. É um jogo onde você tem uma democracia ali de potencial físico, de biotipo, então facilita bastante nesse aspecto, né? E não tem quantidade de substituições? Não tem. Legal, tá. Assim, tem algumas questões, por exemplo, você tem o time de ataque, o time de defesa e o de especialistas, ou seja, Entendi. só aí já são 3 times dentro de um time só, né? Sim. A defesa, o cara que joga na defesa, geralmente ele joga só na defesa. O cara que joga joga no ataque, ele geralmente joga só no ataque. Sim. Você tem um caso ou outro de algum cara que desenvolve muito bem, eu diria que está acima da média aqui do jogador que a gente tem no Brasil hoje, porque o conhecimento do jogo, né? O QI de futebol americano que a pessoa tem que ter para poder desempenhar. Ataque e defesa é meio absurdo, né? Para o nível que a gente ainda tá aqui hoje. Então, a gente tem um ou outro que às vezes consegue, mas geralmente o cara joga ataque ou defesa, né? E a questão de titularidade, assim, do cara ser titular ou não, não é igual no futebol, né? Como você tem muita substituição, você tem, às vezes, os principais atletas, né? Sim. O seu primeiro squad ali, digamos assim, só que todo mundo tem sempre uma oportunidade de entrar ali no jogo, de mostrar, né? E estar participando, né? Mas eu acho que é isso. E eu vi, acompanho vocês pelas redes sociais. Vocês têm o nome como que eu posso falar? As contratações do pessoal de fora. Vocês têm 2 americanos no time hoje, um americano, não lembro. Hoje a gente tem 2 americanos. É o intercâmbio? Como que funciona? Cara, isso contratação? Como que... Tudo tem história, né? Como a gente já tá há bastante tempo no time. O primeiro americano que a gente trouxe foi em 2014, que foi o Jeff. Tá. Jeff Thompson. Foi um cara que... A gente foi campeão em 2014 também, perdemos só o primeiro jogo. Foi uma temporada muito boa. E naquela época não era normal ninguém trazer americano de fora. Sim. A gente tinha... A diretoria tinha membros diferentes. Na época o Thiago chegou para nós... Desculpa, e até o apelido dele é Bundinha. Chegou lá e falou, cara, vamos trazer um gringo, não sei o quê. Eu falei, mas o que a gente vai fazer? Por onde? Na época eu achei um site de recrutamento. Eu falo um pouco mais inglês. Na época eu não falava já bem, mas hoje falo bem melhor. E aí, assim, isso também me ajudou até no meu meio profissional, a vinda dos americanos e tudo mais. A gente trouxe o Jeff. Foi uma experiência, a princípio, muito boa para todo mundo, mas também foi um choque como eu posso dizer, de culturas. Porque esse cara nunca tinha vindo para o Brasil, a gente não está acostumado a ter um americano aqui. Sim. E a gente levava, talvez, o esporte não tão sério, no mínimo que o americano gostaria. E isso mudou, talvez, assim, a gente foi campeão, a gente fez um trabalho sério depois, assim, durante e depois. Eu acho que o principal legado que ele deixou foi o futebol americano vencer é a alegria, entendeu? Você vai se divertir vencendo e o futebol americano é sério. Então ele, por mais que ele estava aqui em assim, condições de salário baixo, assim, mas ele veio para desenvolver e a gente deu muita sorte de ter tido um cara desse. Sim. E aí hoje, depois... Eu coloquei ao vivo, então tá ao vivo agora no Instagram, oficialmente. Maravilha. Pode continuar, e hoje a gente, desde acho que a gente voltou da pandemia, passou um tempo, a gente já começou a falar assim, já conseguimos correr atrás de mais patrocínio, já tem um caixa legal, já dá para fazer algumas coisas diferentes. Então a gente falou, cara, vamos buscar trazer de novo americanos para poder trazer não só um up só para ser um game player, para ser um playmaker, para conseguir fazer touchdown, ganhar campeonato, não, para também poder desenvolver nosso elenco. Sim, sim. E aí, conversando com os técnicos, o Portuga, o Giba e os outros técnicos, quais são as posições que a gente pode trazer? E aí a gente vai atrás, tem questão que hoje a gente disputa com o primeiro semestre com o México, com o Japão, com a Europa, que são locais que têm uma infraestrutura muito melhor. Sim.
que pagam muito bem, mas que também dura, sei lá, 3, 4 meses. Entendi. Então, aí às vezes no segundo semestre a gente tem a oportunidade de De trazer a galera pra cá. galera com um patamar, assim, um currículo melhor. Melhor, tá. Mas esses 2 caras que a gente traz Cara, eu falo porque sou eu que faço isso, assim, o primeiro contato. Então, eu devo ter... Para trazer esses 2, eu devo ter assistido uns 150 caras. Desses 150, eu devo ter passado pelo menos uns 40 pro Gibi e pro Portuga, Sim. que eu faço a primeira. Boa. E eles ranqueiam os caras de acordo com as necessidades que a gente tem. Legal. E aí a gente vai para conversa, faz entrevista, troca ideia, manda contrato, manda Boa. proposta, manda recomendação dos últimos americanos. Agora o trabalho tende a ser mais fácil, porque a gente trata os caras muito bem, igual Sim. família. Sim. Assim, não é nada forçado. Até os caras falam, pô, cara, vocês, assim, você me vendeu uma imagem de não criar expectativa que eu vou ter algo profissional. Realmente, talvez o pior JUCO lá que seja o Junior College lá nos Estados Unidos, tem estruturas melhores do que a gente tem Do aqui. que a gente tem. Mas, assim, a gente tenta mostrar para eles, assim, jogar limpo sempre. E a gente tem tido muito sucesso com os caras que a gente traz para cá. Não sei se eu posso falar, já é exclusividade. Acho que o nosso time já sabe, mas é exclusividade para todo mundo que tá assistindo. Furou. O spoiler, o John já tá fechado, tá? Vai pro segundo semestre, o John Crown, Que então, legal. provavelmente é o principal destaque aí da SPFL, não só dos Celotes, mas da SPFL. E a gente faz toda essa triagem, cara. Hoje a gente tem o Ramir e o John. É sensacional poder prover também uma experiência para os caras. E eu penso também, como gestor aí de esporte e membro da diretoria, eu penso também na experiência que a gente pode prover para os nossos jogadores, cara, o que eles podem aprender e carregar isso daí. Porque eu aprendi, quando a gente teve o Jeff em 2014, eu aprendi muito. Foi talvez o que me ajudou mais me destacar, porque eu era um jogador, eu não diria que nem na média, mas acho que abaixo da média em relação a algumas skills, e eu consegui me destacar depois. Pegou bastante bagagem com ele. Mas os americanos, eles fazem sim toda a diferença. Não são todos os times, na verdade, eu diria que, sei lá, 10% dos times do Brasil que trazem, um pouco mais que isso. Mas eles fazem muita diferença. Só que hoje o Celotes não está atrás de buscar cara, a gente podia trazer cara só para levantar troféu. Não, eu quero trazer um cara para ajudar a desenvolver. Esses caras que estão com a gente, estão nas escolas quando a gente faz as visitas, então é para trazer também outra experiência e conseguir ir colocando mais um tijolinho no castelo, entendeu? Legal. Bacana. Uma pergunta, moço? Quantos atletas formam um time de vocês? Em campo. Vamos lá, em campo. Você fala em campo, em jogo, assim, no jogo. No jogo no dia do jogo? Hoje a gente tá com uma média de 40 atletas. Não, um pouco mais, né? Tô sendo assim, razoável, digamos assim. Mas o máximo que você pode escrever para um jogo é 53, né? Na época que a gente tava com a parceria com o Paulista, a gente tinha que fazer cortes para pré-jogo para escolher só 53 mesmo, porque senão a gente levaria 60, 70, que é o que a gente tinha nos treinos, né? Sim. Nos treinos oficiais, na época eram só de domingo. Então, no caso, a estrutura do time de vocês, contam, além da parte técnica para jogo, mas fisioterapeuta, médico, toda essa parte também, ou vocês que dão suporte em relação a isso? Vamos supor, eu acompanhei que acho que foi o Maguire que... Como é que chama ele, perdão? O primeiro, que machucou. Aqui a gente já pode chamar ele de Ramiro. Ramiro. Já tá Mirão. Ramirão, ele já... Ele que machucou? Assim. Ele que machucou? Ele teve infelicidade. Ele não pôde mostrar tanto o futebol americano dele no Brasil. Primeiro jogo, acho que, sei lá, com 5 minutos, um cara caiu o capacete nele e acabou quebrando o quinto metatarso do dedinho aqui. Cara, é um osso chato que faz esse movimento. E... a gente tinha muita expectativa nele, porque ele foi um cara que ele tinha um currículo muito bom, jogou D1 FCS, e não é fácil achar esses caras, só que ele era reserva de um cara lá, então ele também não tinha muito vídeo. Até quando eu fui trazer, a gente foi discutir esse cara com o Portuga e com o Giba, esse cara não tem tanto vídeo de jogo. E aí a pouca coisa que a gente viu já era assim, ele não é muito diferente do que os outros. Falei, cara, mas se você já tá num lugar que já foi peneirado diversas vezes, então ali só tá a nata. Sim. Então, e ele já se destacava um pouco assim, né, em cima dos caras. Sim. E a gente trouxe esse cara,
A primeira vez que a gente viu ele correndo com a bola, eu falei, cara, você tá voando. Ele falou, não tava nem 80%. E ele não é um cara super humilde. Não é, quem conhece o Ramiro fala, cara. Ele é um brasileiro já, cara. Ele é um cara igual a nós. Legal. E aí ele deu esse azar, no último jogo ele retornou, já tá bem já, teve uma interceptação para TD, fez um bloqueio excepcional pro Johnny correr para TD, e também que ele teve um passe, né? Teve um passe para TD. Então é um cara que já chegou destruindo. Pegadinha do malandro. Tá. E sobre o título nacional de 2023? Foi ano passado, não foi? Foi, a gente é o atual campeão brasileiro da D2. Cara, foi um... o pessoal que é mais da mídia do FA aí, quando a gente fala FA, do futebol americano, eles falam, o Ocelotes demorou para entrar no Campeonato Brasileiro, o Ocelotes tem nível técnico. É que a gente briga também, não briga, né, mas tem a discussão com a nossa CT, né, nossa comissão técnica, de, beleza, já estamos prontos para participar, mas e a parte financeira, e a parte de gestão? Porque, felizmente, a nossa diretoria é muito bem alinhada, a gente não dá um passo além do que a gente consegue, então você nunca vai ver o Ocelotes entrando num campeonato e pedindo para fazer vaquinha, e essa é uma realidade de muito time. Por exemplo, só para trazer em relação à parte do ano passado, por conta de saldo de pontos, de 2 pontos, a gente ficou acima do segundo colocado, que foi basicamente quem chegou na final, né? Que seria o time de Porto Alegre, e eles tiveram que vir para cá. E aí só um ônibus para vir para cá, cara, são 26 mil reais. E aí você fala que num ônibus não cabe todo mundo, então vem os caras de carro ainda. Então, a realidade do futebol americano ainda é essa. Só que a gente tem encontrado pessoas, assim como vocês, que estão convidando a gente para poder mostrar um pouco mais do futebol americano, que vai acreditar no esporte, acredita no projeto, e a gente consegue realizar as coisas. Mas falando do título, cara, foi sensacional. A gente entrou no campeonato já com uma mentalidade de, cara, vamos para ganhar, vamos para fazer história. E a gente teve provavelmente a melhor campanha, né? A gente teve o melhor ataque, a melhor defesa. No geral foi a melhor, mas a gente ficou em segundo no geral, né? A gente venceu o primeiro colocado, que é o Spartans. Isso na fase de grupo. Tá. Não, legal. Vencemos eles nos playoffs. Mas na fase de grupo a gente ficou classificado em segundo. Em segundo, tá. Isso. E aí, de acordo com os seeds, né, que são as classificações, aí definiram assim como joga o primeiro com o oitavo, o chaveamento. Tá. E a gente acabou chegando, na verdade a gente não chegou contra o primeiro, né? A gente chegou contra o Pampa, que seria o terceiro, né? Então acabou sendo o segundo e o terceiro na final, tá. mas a gente ganhou do Spartans, que foi o primeiro, e depois a gente foi ao final contra o time de Porto Alegre aí, que foi uma bucha, cara, foi 28-27. A gente quase... O meu sentimento, lógico, todo mundo comemorando, gritando, Sim. Mas o meu sentimento assim, tipo, cara, quase perdemos. Imagina. Tipo, não é aquele possível, alívio, né? Ufa. Olha a cara do Portuga, tá até assustado, ó, lembrando. Cara, não... Fortes emoções. Não é que assim, aqui a gente, graças a Deus, criou uma cultura de cobrança muito grande. Sim. Então, quando acabou o jogo, a sensação que eu mais me recordo é essa, é a de frustração, porque a gente... Mesmo ganhando, sabia que poderia ter desempenhado melhor. E aí... cara, mas é o nosso técnico. Tipo, olhar e falar, comemora, né? Não, foi bom, mas podia ser melhor, podia ser melhor. Sim. O jogo, a gente poderia ter desempenhado melhor. E a gente criou uma cultura muito boa aqui nesse aspecto, tanto que eu me controlei depois da entrevista, porque a minha vontade não era de falar da gente ter sido campeão, a minha vontade era de falar na entrevista, depois, quando cara, assim, eu com o troféu na mão, o cara vem, e aí, Portuga, vem, como é que foi lá? Minha vontade era de falar, cara, a gente não jogou bem, né? Não, mas o time, eu acho que os jogadores, muitos jogadores... Eles entendem. Sim. Mas assim, não desmerecendo o time de Porto Alegre, cara. Eles aproveitaram as oportunidades e jogaram muito. Não é esse o ponto, né? O ponto. E o Guiba falou sobre isso, né? Quando ele foi entrevistado, ele virou e falou assim: a gente foi campeão, muito bom, e agora é pensar no próximo campeonato, pensar no próximo semestre. Sim. Tipo, sim. Não tava nem terminando, a gente nem comemorou assim, ainda. Né? Já tava E o meu sentimento quando acabou o jogo, quando eu fui questionado, era ter dito isso também, né? É lógico que eu não... Né? Eu falei, não, deixa eu dar... cara, já começa joga água no tanta gente, tanto tempo, cara. Mas é bom saber que a gente tá sempre... Os pés no chão, querendo né? querendo mais, sim. E é isso, né? E é o que o Ícaro falou, o Pudim falou, que
outra coisa que a gente preza muito, e eu acho que por isso que cada vez a gente vai. Nós somos um dos únicos times aqui, talvez, no Brasil, no estado de São Paulo, que você não vai ver dando um passo para trás, sabe? Caindo o nível, caindo o rendimento. Talvez a gente tem times que às vezes eles sobem 2, 3 níveis muito rapidamente. Só que no ano seguinte você vê que já volta para volta um passo atrás do que estava antes. Então, aqui a gente não tem essa cultura, aqui a gente tem a cultura de que a gente vai planejar e vai dar um passo aonde a gente pode alcançar. Tijolinho por tijolinho, né? Tanto que quando a gente entrou no Campeonato Brasileiro, a gente foi campeão. Sim. O Ocelotes não entra, mas quando a gente entrou, a gente foi para ganhar. Entendeu? E sobre esse cenário que o Ícaro falou, que eu achei até muito interessante em relação à infraestrutura, a investimento e tal. Como que vocês estão hoje em relação ao patrocínio? Como que o Ocelote sobrevive? Como que ele se mantém? Como em relação também dá para ver que vocês têm um planejamento, têm uma organização. Mas, querendo ou não, a parte de grana, né? Como que tá em patrocínio? Acho que esse talvez é o nosso melhor ano, tá? Não só porque eu faço parte da diretoria, mas o pessoal tem feito um trabalho muito bom, assim. O time de marketing também tem ajudado a gente demais. Legal. E... Cara, o nosso melhor ano, o ano passado foi um ano muito bom, e a gente ter sido campeão, logicamente, eu falo, não é só levantar troféu, mas abriram algumas portas, por exemplo, até a Atrio mesmo, a gente estava aqui antes, a gente passou lá no Mercadão ali tomar nosso patrocinador antes, mas é um cara que chegou através, assim, cara, eu vi que vocês estão na final, eu sou apaixonado por futebol americano, a minha esposa falou que eu tenho que ajudar vocês de alguma maneira, porque eu não consigo jogar, e é um cara que chegou assim, do nada, para somar. E, assim, nem a questão hoje, logicamente, financeira, hoje a gente, por exemplo, a gente foi campeão da D2, né? Esse é o último ano que a gente não é obrigado se a gente ganhar de novo. Entendi. Então, ano que vem a gente teria que ir para D1. Tá. Por que a gente não vai hoje ainda? Por questões financeiras. Sim. Então, vamos supor, a gente vai para uma D1, fase de grupo já não é dentro do estado de São Paulo. Você vai para Brasília, você vai para Paraná. Então, hoje a gente tem que pensar que, assim... Cara, para jogar um campeonato desse eu preciso de 70, 80 mil reais, entendeu? Sim. Então não é... Isso mensal, né? Ou não? Não, isso é temporada. Do campeonato. Temporada, tá. Só para vocês terem uma noção, o ano passado o nosso time girou perto de 150 mil reais para fazer o Ocelotes funcionar durante o ano. Sim. Então foi mais ou menos isso. Sem viagem para fora do estado. A gente fez sem viagem para fora do estado, muito bem como lembrado. Funciona? É SPFL? Não. Isso, a SPFL é a São Paulo Futebol League, que é o campeonato do primeiro semestre que a gente joga, que é o Paulista. Tá. E prêmios, premiação, tem em monetário ou não? Então, como é que funciona? Hoje a SPFL ela é uma liga, tá? Agora eu não lembro exatamente o primeiro ano dela, mas já está há alguns anos, né? E ela está bem consolidada, eu diria que seria talvez o campeonato estadual mais bem organizado, com o maior número de times. Tá. É um campeonato com 3 divisões, tem mais de 5 mil atletas inscritos dentro desse campeonato. E... Desculpa, qual que era a pergunta mesmo? Eu tô falando. Tem prêmio monetário. Então, dinheiro, como que funciona? Como funciona? Logo antes da pandemia, cara, a gente vinha numa crescente muito boa, né? A gente fala de liga, o principal, todos os times têm o mesmo poder de voto, sabem de todas as coisas, então a gente tá caminhando tudo junto na mesma direção. E aí, a gente já estava num caminho muito bom. A gente, por exemplo, em 2017, a gente teve 10 jogos transmitidos ao vivo pela Band Esportes. E, assim, o pessoal conhece, não sabe que, assim, não é só porque o futebol americano é bonito, o Ocelotes é legal, vamos transmitir. A Band Esportes chegou e falou, vou transmitir. Não, tudo tem um custo, tem um custo de transmissão. Então, na época, a gente tinha, por exemplo, a taça XPTO SPFL, que era um patrocinador da SPFL. E essa grana ela era utilizada basicamente para impulsionar e fazer a gente ser maior. E isso estava tendo uma crescente muito boa. Veio a pandemia, derrubou tudo. E hoje a liga, assim, ela ainda caminha sem patrocínios, tá? Mas é uma liga muito séria. O ano passado a gente teve, acho que a final, a TV Cultura, foi isso, né? Uhum. E a intenção é voltar o próximo ano, é estar conseguindo televisionar mais jogos. Legal. Mas, assim, eu vejo a SPFL crescendo muito. A organização é um cara que... A liga não é dele, lógico, mas é um cara que chama Ricardo Trigo, que é o presidente do Corinthians. Boa. Hoje é um cara que... Muita gente acho que tem rixa com ele, alguma coisa, mas é um cara que põe o futebol americano na frente de qualquer outra coisa. Até na própria frente do Corinthians, que é o time dele. Sim. E a gente precisa de mais pessoas assim que vai pensar no macro, porque hoje a gente está percorrendo um caminho
que, cara, talvez a NFL, caras como nós, há 100 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, percorreram. Sim. Então, a gente tem que fazer da maneira mais profissional com o que a gente tem hoje, para que no futuro mais pessoas, mais átrios, mais cajueiros, estádios... Átrios, como é que chama? Átrio. Átrio é o nosso patrocinador. Onde ele fica? Ele fica ali no Mercadão, ó, quem quiser passar lá, eles inauguraram, já fazer um merchan aí, quem quiser passar lá, experimentar um chopp de qualidade lá, ó. No Mercadão da Vilares ou Mercadão da Ferroviária? Da Ferroviárias. Da Ferroviárias, Átrio. Pode experimentar lá, melhor... Mozão, já sabe onde a gente vai tomar um chopp, melhor IPA. Como que ele chama? O que é? Como o proprietário, como ele chama? São sócios são lá, sócios, né? Você tá. pode passar lá, às vezes tá o Fer, Lecão, tem todos os Já meninos sabem, lá. Mozão, vamos tomar um chopp E lá. se vocês no forem Átrio. um dia num jogo nosso, a combosa deles está sempre no nosso jogo em casa. Boa, legal. E aí é garantia de chopp de qualidade. Você que me perguntou sobre os produtos que eles vendem da lojinha deles, você tinha comentado, Sim. né? Vocês levam pra cada jogo? Como que funciona? Todo jogo a gente tem a nossa lojinha, né? Lojinha no nome carinhoso, né? Porque, vocês têm produtos pra caramba, né? Hoje Muito bonito. é um salve pro Alê aí, pra Taína, Topa, todo esse pessoal aí que ajuda no desenvolvimento dos produtos. Sim. Hoje, pra ser bem sincero, de cabeça eu não lembro quantos produtos, mas a gente Muita tem coisa, cara. muitas camisas, cata-ovo. É tanto produto que até a gente que faz parte do time não consegue ter todos. Que Os legal. caras lançam alguma coisa, pô, cara, de Chapéu, novo, eu já não boné. tô pagando aí no outro. É. Então a gente tem chapéu, boné, camiseta, chaveiro, touca. Eu já tô de olho na calça e na bermuda, hein? Já tô de- calça, É, bermuda que boa. lançou recentemente. Tem alguma loja física que vende, a não ser em dia de jogos? Sim, a gente já tem a nossa fan store ali na própria Atrio, no Legal. Mercadão. Então, quem quiser conhecer ou só ver, experimentar, pode aparecer lá, que tem todos os produtos lá. E pode também fazer os pedidos pelo Instagram oficial de vocês, né? Pelo Exatamente. Select, Quem tiver qualquer dúvida, manda mensagem para nós, né? A gente tem lá nos destaques lá os nossos produtos, mas pode mandar mensagem lá, que até em 24 horas a gente responde. E manda o catálogo lá atualizado para vocês conseguem. Aproveitando também, já dando spoiler, né? A gente vai sortear. Igor, faz o favor, por favor. Mostra a camiseta branca, linda. Eu tô quase querendo participar do sorteio também pra ganhar, mas. Vamos sortear uma camiseta aí. Tem também mais. Pode levantar pra galera Tem ver. também mais um kitzinho aí Olha que que a gente beleza. trouxe de. Vai junto, tá? Bom. Tem um chaveirinho também. E aí o cara que ganhar aí pode Eita, assistir um diacho. jogo uniformizado já. Logo, logo a gente já vai fazer sorteio, vocês vão ver, viu? Fica à vontade, Musa, pode perguntar. Meninos, existe uma maneira de vocês explicarem pra gente de uma forma bem simplificada, de quem nunca foi assistir um jogo, Vixe. que não tem muito conhecimento, de como funciona o jogo e as regras? A única coisa que eu sei, desculpa interromper, Vamos eu lá, precisava por favor. falar isso. Vou te dar o Vale 7, é isso mesmo? Vale 6. Aí, ó. Vale Aí, ser. ó, então você não sabe. Sei, mano. Eu perdi, Outra essa coisa matéria que na você faculdade eu sabia. tirei 1. Você Quando não eu- sabia. Não sabia mesmo. Quando eu vi essa pergunta, eu pensei, se alguém conseguir entender a explicação num podcast, eu já vou trazer pra jogar. Porque o cara tá lá presencial, que eu treino ele e o cara não aprende. Sério? É complexo assim? Não é. Como que funciona? Pelo menos a pontuação. Como que funciona? Tá, vamos lá. O futebol americano em si, pra você entender a dinâmica do jogo, ele é um jogo de conquista de disputa de território. Então a gente tem 3 times, né? O ataque e a defesa. O ataque tenta avançar, a defesa tenta segurar o ataque, e a gente tem o time de especialistas. Esse time de especialistas, eles entram geralmente quando tá tendo a troca de posse de bola. Ou teve uma pontuação também, ou tem o início de partida. Mas geralmente, a maioria das vezes envolve um chute, né? A gente pode dizer. O jogo começa com um chute, que é o kickoff. Que já é um time de especialistas, já não é um time de ataque contra a defesa. Por que especialistas? Boa pergunta, hein? Vamos lá, Portugal. Não, o motivo específico eu não sei dizer também, né? Mas assim, você tem alguns jogadores que são especiais e só entram em determinado momento. Por conta do momento do jogo. Tá, Por exemplo, você não tem um kicker jogando no ataque ou na defesa. Ele vai entrar pra chutar a bola, pra chutar um punch, um field goal. Quem né? avalia isso é o treinador. Ele tá ali observando. Isso, porque funciona da seguinte maneira, né? Você tem o kickoff, né? Que é o chute inicial, Sim. que é pra entregar a bola pro time adversário. Colocar o ataque em campo. Então esse cara eu vou chutar a bola pro outro lado, ele vai e aí a partir dali ele vai pegar essa bola e vai tentar correr, ganhar o máximo de território possível, tá? Qual é o tamanho do campo? O campo de futebol americano, ele tem 120 jardas, né? E a largura agora eu não lembro exatamente, cara, não sei se, Olha, acho eu que tenho- eu deve tenho- ser umas, acho que é 40, 50 e
Eu tenho no currículo já 11 anos de pintura de campo, ele cara, sabe. mas em Pra mé- saber exatamente. eu não lembro exatamente. Mas Achei que você ia me ajudar agora. O campo de jogo dá uns 90 e poucos metros, né? 97 metros. Em metros. O que acontece hoje é o seguinte, Tem já dentro do... Se você for assistir dentro do Brasil, né, a gente faz muita adaptação dos... Era isso que eu ia perguntar. A gente faz muita adaptação, por exemplo, um campo de futebol vai virar um campo de futebol americano. Então, quando a gente jogava lá no Paulista, no Jaime Sintra, ele já tinha, entre as traves, a gente procura não tirar as traves, tá? Então, entre as traves, a gente já tinha a dimensão necessária para fazer um campo oficial, lá no Paulista. Porém, quando a gente vai para outros estádios, outros campos, a gente tem uma limitação no comprimento. Largura nunca é um problema, tá? E aí a gente tem, por exemplo, um manual de pintura com as medidas mínimas dentro da liga que a gente tem que respeitar. Então, hoje, praticamente todos os campos que a gente joga estão dentro disso, que é ter, por exemplo, pelo menos 40 jardas de cada lado. Seriam 80 jardas, mais as end zones, então seria próximo de 100 jardas. Uma jarda é perto de... Seria 91 centímetros. A gente pode arredondar para 10 jardas, 9 metros, tá? Mais ou menos. Então é mais ou menos isso. De largura eu não lembro, mas ele é mais estreito que um campo de futebol. Um pouquinho mais. E, assim, aproveitando... Ainda falando da dinâmica, vamos ver se a gente consegue tentar explicar. Boa, então, boa. o ataque tem o ataque e a defesa. O ataque ele vai pegar a bola, ele vai ter... basicamente, o ataque ele tem 4 chances para percorrer 10 jardas. Se ele conseguir percorrer as 10 jardas, ele renova as chances. Então, mais 4 tem um first down, mais 4 tentativas. E por aí vai. E aí que entra a situação do chute. Então, se eu tiver numa quarta descida, numa quarta tentativa, dependendo do local onde a bola estiver posicionada, eu posso optar por tentar a conversão, por chutar um punch ou field goal. Vai depender do local onde está a bola, né? Por exemplo, se eu perder a bola depois da quarta tentativa... Se eu tentar a quarta tentativa e eu não conseguir conquistar as 10 jardas, eu entrego a bola para o time adversário naquele ponto. Então, se eu estiver muito próximo da minha end zone, eu não posso tentar uma quarta descida. Porque se eu tentar e perder a posse de bola ali, vou dar 3 pontos pelo menos para o time adversário. Então, basicamente, é uma questão... Futebol americano, a gente costuma dizer que é um jogo de xadrez, né? É um jogo bastante estratégico. Então, e aí, mediante esse tipo de situação, você vai decidir se vou bater um punch, que é entregar a bola pro time adversário, basicamente, mas tentar chutar essa bola o mais longe possível, né? Para o time adversário também ter uma dificuldade de tentar percorrer campo. Ou chutar um field goal, no caso, se eu estiver próximo da trave, né? É trave mesmo? A gente chama trave, poste, né? Não tem um nome. Se eu estiver relativamente próximo, se eu tiver um alcance, né, pro field goal, geralmente no Brasil, hoje, os kickers chutam aí, em média, 40 jardas, por aí, né? A gente teve um chute de 60 o Emerson do Corinthians foi 2 jardas, né? O chute mais longo da história esse ano. É um kicker bem antigo, já bem conhecido no Brasil, é muito bom. Mas tem caras, assim, não é... O Emerson é um cara muito bom, cara, assim, pra quem não é do FA aí, pra você ter noção, na NFL tem caras que não chutam essa distância. Não chutam essa distância, Na NFL a gente tá falando a nata da nata da nata. Nesse caso, como que ele chama? Emerson. Nesse caso, poderia apelidar, né, digamos, como um especialista? Tipo, dependendo do for, ele entra como especialista pra fazer essa jogada. Ele é o kicker, ele só entra... Na realidade, aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade de ter jogadores especialistas mesmo, né? Geralmente, o cara, ele joga no ataque ou na defesa, e aí ele é kicker também, né? No caso do Emerson, não. Ele é apenas kicker do time. Pior que o Emerson tava até fazendo uns treinos de linebacker, alguma coisa do tipo. Porque pensa que você, cara, treina o tempo todo e você vai entrar num jogo que demora 3 horas... E você vai ter uma participação de, sei lá, 10 segundos. Nas 3 horas. Então, é meio frustrante, entendeu? Então, você vai, talvez, assim, procurar... cara, eu já gosto do esporte, eu já tô lá, eu já treino, eu já me dedico, já estudo. Por que não, talvez, tentar outra posição, já que o futebol americano é um esporte tão democrático, em que o baixinho tem espaço, o grande, o forte, o magro, o gordo, todo mundo tem espaço. Então, assim, só precisa ter a vontade. Agora eu vou entregar a minha idade, né? É mito, foi folclore. Eu lembro que na Copa de 94, Tony Meola, goleiro dos Estados Unidos, óbvio. Ele tinha
tiro de meta muito forte e tal, e falaram que ele foi cogitado pra entrar num time da Liga do Futebol Americano por conta desse chute dele. Vocês sabem alguma coisa disso? Eu não sabia dessa história, mas Então, eu não duvido. folclore ou não, entendeu? Não, por conta não. do chute dele, entendeu? A gente tem até um caso no Brasil, né? O Ademar, que era do... São Caetano, São lembra? Caetano. Que chutavam sim, uma sim, bomba, Ele, cara. eu não lembro se ele chegou a fazer teste. Aconteceu alguma coisa Entendi. relacionada a isso com ele também. Que legal. Não sei se tentou fazer teste, alguma coisa assim. Mas rolou. Por que o formato da bola é assim? Tem alguma história? Tem o motivo? É aerodinâmica? O porquê? Na verdade, o futebol americano ele é uma vertente do rugby, né? Ele nasceu do rugby. Ele nasceu do rugby. Nasceu do rugby? Olha só. O rugby na Inglaterra, quando ele né, ainda era só na Inglaterra, não tinha só o rugby, tinha o rugby e um outro esporte bem próximo também, né, que era jogado lá, não sei o nome. E aí esses esportes foram para os Estados Unidos, começaram a ser jogados nas faculdades de lá. E aí o que aconteceu foi que essas faculdades queriam se enfrentar, uma jogar contra a outra. Mas elas não tinham as mesmas regras, né? Uma jogava rugby e a outra jogava outro esporte. Então eles começaram a adaptar as regras para criar um esporte onde eles pudessem se enfrentar de maneira né, igualada, assim, Então o objetivo foi criar regras iguais. E aí, então, a bola era a bola do rugby, obviamente, ela foi mudando com o passar do tempo, porque as regras eram diferentes das do rugby, né? O rugby você só pode jogar a bola para trás. E no futebol americano eles foram adaptando as regras, né? A ponto de jogar a bola pra frente, de ter o chute, essas coisas. Então, uma dinâmica bem diferente. Aí até eles conseguirem chegar no esporte que é hoje. E o futebol americano, ele muda, todo ano ele vem com regras novas, né? Nos últimos 20 anos aí, depois dos anos 90 principalmente, com o objetivo muitas vezes de proteger os atletas, né? Para você ter os atletas mais saudáveis para jogar os jogos. Então, eles têm a cultura lá nos Estados Unidos de tentar deixar o jogo sempre mais interessante para quem tá assistindo, né? Tanto que você pode ver que os esportes americanos têm uma coisa que é diferente do restante do mundo, que é o seguinte: o jogo não acaba empatado, porque eles não gostam de jogo que acaba empatado. O jogo não existe jogo sem pontuação no futebol americano. Eles gostam, porque o que eles dizem é o show, né? Quem quer vir aqui quer ver ponto. Como você pode sair de um jogo e o jogo acabar 0-0, né? Basicamente é isso. E peraí que a gente já faz essa pergunta que é polêmica, hein? Você pegou bem, gostei. Não, eu quero fazer outra pergunta antes Fica à vontade. dessa. Então, pode qual foi a maior lesão que vocês já viram em jogo? Assim, que chegou a assustar mesmo. Muita coisa feia. Bastante. Mas assim, qualquer esporte de contato, eu já tive bastante lesão, mas as minhas lesões, muitas foram musculares ou que eu teria talvez em qualquer outro esporte praticando sozinho. Alguma fratura exposta. É que ele assim. quer fugir, quer fugir das senhora. ele quer fugir da resposta. Mas que pra fratura mim- exposta eu nunca vi. Eu imagino Não, no claro que futebol teve. americano alguma coisa Teve. pesada. Não, Vai que ele espantar a galera. quer fugir da resposta. Eu sou polêmico. O cara chutou a cabeça do cara, tipo alguma coisa assim. A gente teve uma fratura exposta, assim, uma vez de um jogador nosso até, que foi o Ricardinho. Ele sofreu uma num jogo. Mas, assim, foi a única que eu consigo me recordar de um caso mais tão grave assim. Só que, assim, é o que a gente costuma dizer, né? E, inclusive, teve um professor que falou isso em uma palestra que a gente foi dar, e que eu achei sensacional, né? Você tá disposto, qualquer esporte que for praticar, Qualquer esporte. você vai correr risco, Exatamente. entendeu? Você acredito pode no estar beat. jogando tênis, o que for, o risco tá lá, né? Ele foi maldoso nesse tênis aí, porque ele sabe que eu machuquei meu joelho no beat, mas Ah pode lá, tá continuar vendo? também. Então Olha, fala com é sobre maldade. isso, é sobre isso. Mas de maneira geral, eu vejo que no futebol americano a gente tem a mesma quantidade de lesões que em qualquer outro esporte, entendeu? Não é, nossa, os caras se machucam, um bate no outro com a intenção de machucar. Não tem. Na Faz parte verdade, do jogo. hoje no futebol americano de maneira geral, o que você vê é bem o contrário disso. O pessoal costuma ter um fair play muito grande, entendeu? É lógico que a gente joga duro, joga duro, né? O objetivo é vencer o adversário, né? Sim, É um esporte onde a gente vai usar a força questão física. física, né?
Mas A lealdade, a né? lealdade, ela tá acima a de ética, tudo sim. hoje. A ética do esporte é isso aí. Mas já teve, cara, já vi muita coisa. Eu já me machuquei, já quebrei alguns dedos, já... Alguns dedos, né? Ah, mas quebrar Ressalva, dedo né? pra quem joga futebol americano, isso aí não é lesão, entendeu? Um cara que joga vôlei quebra o dedo também, cara. Você entendeu? Ah, mas ó, aí fica meio torto os dedos, a gente não usa Então, tala. É. Mas acontece tudo. Infelizmente, a gente tem, por exemplo, a gente tem um outro cara lá com, igual qualquer outro esporte, que tem mudança de direção, que tem passe. Por exemplo, problema de joelho, isso acontece. Eu já tive lesão no ligamento externo. Graças a Deus não precisei operar. Tá. Mas, cara, isso faz Faz parte. parte do jogo. E eu acho que, assim, até a gente escutou numa das palestras e é fato. Nenhum esporte de alta performance é saúde. Isso aí tem que deixar Tu claro. fala bem, é bem... Qualquer esporte. Exatamente. A Ana até pode falar, ela vendo do fisiculturismo, eu já tentei me preparar algumas vezes. Sim. Cara, assim, não é saudável. Não Você é fala saudável. assim, você tá colocando o seu corpo ao extremo. Futebol americano também, a gente, É isso. você falar que é saudável, às vezes você tem um choque que envolva a sua cabeça. Não, Sim, mas sim. por isso que o esporte vem evoluindo, porque assim, o esporte vende, isso é fato. Então o esporte vem evoluindo para que a integridade física dos jogadores sejam preservadas e eles Perfeito. possam jogar por mais tempo. Sim, E quando eles parem de jogar, que isso não seja uma sequela, algo do tipo. sim. Mas é que a gente, quando fala de futebol americano, já tem até um filme que lançou aí, que teve uns caras que teve problema na cabeça. Mas é o seguinte, Sim. o equipamento, cara, a tecnologia do equipamento evoluiu muito. Sim. Eu falo assim, não é porque eu sou doido, cara, mas a gente põe um equipamento daquele, às vezes, que é de qualidade. Cara, não é que você se sente invencível, mas você se sente muito protegido. Sim, é uma armadura, digamos assim. Cara, você não. Acho que a maioria do pessoal que joga ali, eles não tem medo do contato físico. Sim. Não é, vou bater minha cabeça. Cara, vai ser um impacto, mas não tô. Vai a gente, absorver, ninguém tá né? preocupado com isso, entendeu? Tá. Mas é o que o Portuga falou. A liga vem, o futebol americano, né? A Liga Nacional, não a Liga Nacional, né? As ligas que regem as regras, e elas têm evoluído para proteger a integridade física. Na minha época, quando eu entrei, podia bater em lado cego do jogador. Há 2 anos atrás, você já não pode mais. Sim. Porque, cara, você bate que você desmoraliza o cara. Então, tem coisas que chegaram, eu acho que tem uns mimimi também, porque Sim. tem que ter um pouco... Politicamente correto, né? Digamos Tem que assim. ter um pouco da adrenalina para os Tem, caras tem. falar, cara, eu gosto ou não gosto. Porque eu lembro Sim. até hoje, a primeira vez que eu tomei uma Eu- pancada para valer, eu falei, eu gosto desse negócio. Eu Caramba. não gosto de regras que tiram a dinâmica do jogo, né? Sim. Tem uma regra que eu não sei se vai vigorar agora na NFL, que é com relação ao kickoff, que talvez vai mudar. Mas é na NFL também, graças a Deus, não é uma regra que vai valer NCAA, que é as regras IFAF, são as regras que regem Hoje tem uma federação internacional que meio que regem as regras Ao longo do mundo. Ao longo do mundo, com exceção da NFL. É. Tá. Então, a nossa regra aqui, a regra na Europa, a regra no México, por exemplo, a regra numa universidade NCAA dos Estados Unidos, São São é as basicamente a mesma. Tá. Aliás, vai ter semana que vem, não sei se já é esse final de semana ou o próximo, tem Mundial Sub-20. O Brasil vai disputar. Que legal. Brasil, México, Estados Unidos, Boa. Japão. E Canadá, né? Porque Canadá. vai ser no Canadá lá em Edmonton. É isso Então aí. as regras não mudam, mesmo jogo que é aqui, você joga fora do Joga Brasil. fora do Brasil, exatamente. Isso. A não ser da NFL, né? E se tratando uniforme, vestimenta, armadura, como que funciona? Como que fala? Né? Tem diversas coisas, né? Traje, sei lá. No capacete a gente chama capacete, helmet, né? Que Tá. o helmet é em inglês. Sim. Mas a gente tem diversas proteções, né? Então a gente tem o helmet, protetor bucal, vindo de cima para baixo, né? As mais visíveis, né? Protetor bucal é algo também que é inclusive até uma falta se você não estiver utilizando. Sim. Então é um item obrigatório. é um item obrigatório. Legal. E aí descendo a gente tem os shoulder pads, que seriam as ombreiras, né? E isso, a gente falando de capacete de ombreira, tem específico posição. Então se o cara Legal. joga numa linha ofensiva que ele se Mobilidade. locomove menos, Sim. ou o cara que lança ele precisa de uma mobilidade maior, então os equipamentos eles variam de acordo com a posição. Certo. Então descendo a gente tem o shoulder pad, tem jogador que usa protetor de costela, muitos não gostam, Acaba atrapalhando mesmo a É mobilidade. opcional? é opcional. Tá. Aí indo para cá a gente tem uma calça que a gente fala 7 pieces, que é uma calça com alguns pads, né, algumas almofadas. Mas a almofada, assim, em si, cara, Ela não é obrigatória. Não é obrigatória hoje a quantidade de pads. Tá. Tem muito jogador que prefere jogar sem. Tá. E, assim, de certa forma, o pad lá tá mais acolchoado, né?
vai te proteger de uma pancada, mas Tá. se for uma lesão mais séria de fratura, alguma coisa não vai te proteger. não vai, tá. Então tem pessoas, eu gosto de usar porque, cara, a gente trabalha segunda-feira e não quer estar mancando o tempo Sim, todo, às vezes sim. uma pancadinha você consegue amortecer. Sim. E aí, indo para baixo, a gente é só meião e chuteira, né? Mas a gente tem luva também que a gente usa, as luvas também são específicas de acordo com a posição. O que mais? Cara, protetor de joelho, aí você vai Aí pra... vai dependendo da Aí posição depende também, né? de tão Tem- quão quebrado tá o cara também, então... Tem aí shield também, que vai na a máscara. shield para proteger o visor, né? Que Tá. assim, eu gostaria de usar, mas é algo que risca muito. Sim. Então acaba Porque, atrapalhando a visão. às vezes acaba sobrando uma mão ou outra no olho. Cara, eu já tive eu uso lente de contato e para mim é ruim. Teve um jogo que entrou, cara, 5 minutos de coisa eu já não tava enxergando o olho direito porque caiu a lente. Sim. E aí, contra o Vargas. E aí, mas é a realidade, né? Então, De acordo com a estrutura física do jogador, vocês colocam a posição ou não? Influencia bastante. Altura, Isso aí vai influenciar bastante, com certeza. Mas não é um uma... requisito. Já que eu não tenho shape, Ana, eu não posso ficar lá pra bloquear alguém, né? não, cara, Mais ou menos isso. eu vou convidar você para fazer um Dá- teste dá- lá. dá no- sim, Meu dá Deus sim. do céu. Vai, Vai lá. tem coragem ou não? Ele Coragem tá eu com tenho, não medo. tenho é físico, né? Coragem eu Cara, tenho. mas isso daí, Cara, se depois eu- o se eu- Dorflex, Ele tá Tandrilar. com casamento marcado, Como é que tá, fala? Mozão, você deixa, mozão? Olha, ela é pra Ah, falar não, rapaz. mano. É pra falar não. Meu agora tá Deus do enrolado. céu. Agora já era. Meu pai. Se eu machuquei, eu tive um rompimento. Segundo meu querido amigo Diego, eu tive um rompimento parcial de ligamento. Pra mim só foi uma torção. Enfim. E aí eu brinquei com ele, porque eu andei 9 anos de skate e nunca tive nada no joelho. Aí ele foi com aquela fofurice dele, falou, também você pesava 45 quilos? Então, Tava tudo bem. flutuando. Tá, Então, mas assim, mas eu... Batesse um vento levando Inclusive, embora. a Ioana tinha comentado da gente participar, que vai depender muito do jogo de domingo, não sem colocar pressão pra vocês, tá? Mas vai depender muito do jogo de domingo pra saber O convite se- pode se estender né? aí mais pra frente, aí Legal. vocês podem ir lá, porque hoje, né, assim, a gente joga domingo, então o próximo treino oficial que seja de domingo, se a gente ganhar, acredito que a gente vai ganhar, Vai ganhar, sim. a gente tem acho que mais uma folga de 2, eu não sei quantos finais de semana. Acho que deve ser 2 pra final, que geralmente tá. essa Tem é o essa- padrão. E aí você já tem noção, vamos colocar no cenário que passaram, ó, já tô Aham. falando, passamos, já tô Passamos, me, né? é, Tipo, não, Já passamos, contando com a vitória, passamos. já contando com a É vitória de Jundiaí, né, domingo. cara? Né? Jundiaíense tem que estar junto com a Exatamente. gente, né? Visualizamos, passamos. O adversário já sabe quem é, já tem noção pra onde será o próximo jogo ou não? Tem essa Nós ideia, vamos mais saber. ou menos. A gente vai saber no domingo. Quando a gente for jogar o nosso jogo, a gente já vai saber porque os dois adversários Já vão se enfrentar tem- no domingo tá. de manhã. Ah, tá. Eles vão ter se O O enfrentado. jogo agora domingo Mas em não Ribeirão. dá- Tá. no mesmo campo. Ah, Mas não tá. dá pra dizer quem vai vencer aquele é. jogo. É um jogo duro, bem Tá. duro. Bem difícil. Perfeito. Como Como chama o adversário? A gente vai jogar contra o Moura Lacerda Dragons, que é um time lá de Ribeirão Preto. Tá. Time muito tradicional, já foi... Provavelmente acho que deve ter até mais tempo de história que nós, né? Assim, se mais somar antigo, a época do eles têm. Challengers, Aham. Mais antigo. assim. que era do Botafogo Charles, eles foram um time por muito tempo, um time do Botafogo de Ribeirão Preto. Boa. Tá. Então, depois eu não lembro o time que eles fizeram a fusão, e aí hoje eles viraram o Moura Lacerda, que é um time Foi- de um campus de uma universidade. Tá. Mas no outro lado ali tá dois caras que a gente já conhece há bastante tempo, que é o Rhinos, que é de Guarulhos, e o time de São José do Rio Preto, que é o Vailers. São duas pedreiras também. Agora, só pra gente fazer a penúltima pergunta, porque vai ter top 3, óbvio. Você ficar tensa. Eu acompanhei, na verdade, teve a Liga Diamante. A gente Como joga, funciona? a gente... A primeira divisão, né, tem o nome de... seria de joias, Diamante. né? Tá. Então, seria Diamante, Ouro e Prata. Então, seria a primeira, segunda e terceira Então, divisão. se eu não me engano, foi a Prata. Foi algum time de Guarulhos, não lembro, que foi campeão agora? Qual foi? A Prata ou Ouro? Não lembro. Não, foi a. Foi agora. Acho não- que foi final não de teve semana a- retrasada, passada, alguma Teve coisa a, assim. teve a semifinal da Série Ouro, Prata, da eu Ouro, acho. não, da Foi Ouro. da Ouro? Foi um time foi o Santo André, o Werewolves, que acho que foi pra final. Agora, o outro time que tá na Ok, final, eu ainda não não- sei não qual é sabe qual é, ainda. tá. Não sei Eu dizer. vi alguma coisa. Na verdade, eu vi pela página da SP. Pode ser até, assim, isso eu tô dando spoiler também, se a Liga estiver assistindo, pra não brigar comigo. Mas Não, eles mas tão- tá sem som. Tô brincando. Ele só vai assistir depois. Fica tranquilo, ninguém vai brigar comigo, não. Existe a possibilidade para quem gosta de futebol americano, que as finais da Série Ouro e Prata pode ser que sejam em Jundiaí. Então, lá no próprio campo, lá onde a gente joga, na Arena Jaguatirica, né? Boa. Um lugar muito bom. Tá. E a Liga veio perguntar pra gente se tinha disponibilidade. Legal.
Tá, tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade, eles estão para me responder nas próximas semanas. Tá. Então é uma briga que a gente tem aí para conseguir campo. Felizmente em Jundiaí a gente tem nossos parceiros lá do pessoal do Vicentinos, que é um centro de formação de padre. É bem conhecido aqui, né? Legal. Os Vicentinos aqui em Jundiaí. Sim. E eles estão com a gente aí. Agradeço a Elaine e todo o pessoal lá Bacana. que são super parceiros aí. A gente vai exemplificar até com o formato do nosso podcast, né? A gente tem os patrocinadores master, né? Que são os patrocinadores fiéis, fixos. E a gente também tem alguns patrocinadores por episódios. Com vocês também funcionam assim? Vamos supor, tem uma etapa, um jogo. Tem essa possibilidade de um patrocinador entrar por conta desse evento e tal? A gente já fez muito patrocínio pontual só para evento, principalmente quando chega nas finais, né? Sim. E aí a atração seria mais quando a gente jogava no Paulista. Tá. Recentemente a gente não tem feito isso muito pontual. Mas é viável para vocês? É viável sim, mas eu não acredito que seja tão viável até pro patrocinador. Tá. Eu acho que eles podem investir talvez um pouquinho mais, porque hoje é um valor para você fazer pontual. Cara, talvez você conseguiria arcar com 2 meses, aí dependendo da exposição que você vai ter. Sim. E aí você tem um trabalhinho um pouco mais e a gente vai poder entregar muito mais. Trabalhar um pouco melhor, né? Não só, por exemplo, num dia ou numa semana pré-jogo. Perfeito. Mas a gente tem trabalhado, sim, muitos patrocínios, a gente já está em conversa também com alguns caras. Hoje estamos para fechar um médico aí que vem para auxiliar o time aí. Bacana. Um cara renomado em Jundiaí. Em breve vou soltar notícia aí, se Deus quiser. Logo. E manda pra gente depois que a já gente tá fechando. reposta. Não posso falar o nome dele ainda, mas já estamos fechando. Bacana. Então a gente está atrás dos parceiros sempre para poder somar as forças aí. Aproveita e faz a pergunta que eu vou mandar o top 3 pra eles. Eles não sabem o que é top 3 ainda. Ele quer fazer parte do time, então a gente gostaria de saber como que funciona a seletiva para quem quer jogar. Maravilha. Ó, seguinte, lá na página do Ocelotes, quem não segue ainda pode seguir a gente lá, @OcelotesFA. Boa. Não vou saber exatamente o nome, mas tem num dos destaques lá, assim, seja um Ocelote ou alguma coisa do tipo. Vocês vão entrar no Stories lá e vai ter um formulário. Ali nesse formulário eu vou pedir para vocês entrarem, preencher, tem todas as informações básicas e isso vai ser direcionado para o nosso, hoje é o João Marcos, que é o técnico especialista e também toma conta do desenvolvimento. E esse formulário já vai entrar em contato, vai pegar algumas informações e aí vai ser convidado para fazer um treino, seria o dia do desenvolvimento, né, que a gente tem sábado às 14h30 lá no Centro Esportivo Antônio de Lima. A gente recebe pessoal para fazer esse treino. Legal. E a gente aproveita também os treinos abertos, né, para ter essa... Visualização, né? E às vezes a gente encontra um cara na rua que já quer assim, pô, o cara queria fazer parte, ou manda... Cara, vai fazer um treino. Mas de 6 em 6 meses a gente faz a seletiva, a gente divulga para ter um número maior. Foi do jeito que eu encontrei o Celotes. Quando eu conheci o Celotes, foi num folder, numa academia. E aí eu falei, cara, eu vou fazer a seletiva. E aí a gente procura fazer isso aí semestralmente, tá? Tá, aproveitando também. Pode falar. E a gente deve soltar nos próximos meses. Acho que dentro do próximo mês deve ter uma seletiva aí, que a gente geralmente faz assim que acaba o campeonato. E além de seletiva para atleta também, a gente está sempre buscando gente para fazer parte da comissão técnica. Então, e muitas vezes a gente busca pessoas que, mesmo que não tenham experiência, mas tenham intenção de fato de aprender sobre o jogo. Não conheço nada de futebol americano, nunca vi um jogo. A gente tem 2 pessoas que hoje ajudam a gente. A gente tem mais, mas tem caras assim que chegaram do nada. 2 que chegaram assim que não conheciam nada, né? Como é que é o nome do menino que tá na defesa com o Guiba? O Franklin. Não é Franklin, mas eu chamo ele de Franklin. Acho que é Frank. É o Frank. Não, eu gosto de chamar ele de Frank. É o Frank e o Everton, né? Não tinham experiência com futebol americano, chegaram acho que mais ou menos no começo desse ano. Estão com a gente. O Everton, ele tá comigo no ataque, né? Tá aprendendo bastante. É um cara que, assim, tá me ajudando demais. E tá aprendendo sobre o jogo, que é uma coisa que ele quer fazer. Muito interessado também, né? Tá lá pra agregar, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, vem alguém aqui aprender e tirar a minha vaga aqui, que eu quero voltar a jogar. Boa. Cara, a gente carece dessas pessoas. Semestralmente também a gente posta lá. E o pessoal que estiver assistindo, tiver interesse, a gente encoraja as pessoas a querer fazer parte. Porque não é só assim, cara, eu não conheço nada de futebol americano. Tá bom, mas você sabe fazer uma edição de vídeo, ou sei lá, cara, sabe fazer uma apresentação, você sabe, não que domina, mas, cara, conhece um pouco de Excel, vai poder auxiliar a gente a fazer uma estatística. Legal. Então, tem diversas funções, e hoje eu falo muito com esses caras, porque eu acho eles loucos, cara. Porque um cara que quer entrar num time e não quer jogar, eu hoje não tô preparado para chegar nesse ponto e falar, você não vai mais jogar.
Putz. O Portuga, quando teve parada de ser só técnico, ele não decidiu. Quem decidiu foi a gente. A gente falou, cara, Entendi. você não vai mais jogar, você vai ser só técnico. Caramba. E essa é a putice dele. Foi pressão. aquele dia que Mas- a gente chegou em E casa. aí o que a gente traz pra pra esses caras é, cara, o que eu quero pra vocês é que vocês se sintam úteis. Sim, Então no começo vocês vão perfeito. estar mais livres, logicamente a gente não vai passar uma função ou outra pro cara já, ó, faz isso, faz aquilo. Então o cara começar, e aparece muita gente também que desiste, isso é normal, Sim, cara. sim, sim. Igual a gente procurar um esporte, procurar alguma coisa que a gente gosta, e a gente E não acabar não é e aquilo. não Sim. não é meu negócio. Boa. O treino experimental é bom por causa disso também, né? Exatamente. Às vezes a pessoa tem uma visão e a hora do jogo vê Não é que não é aquilo aquilo que ela quer, que na prática é diferente da teoria. Sim. Mas hoje, assim, a gente faz reunião constantemente com a CT, eu brigo muito com o Portuga, chamo muita atenção dele, porque a gente precisa evoluir um pouco mais a nossa parte de RH, assim, de estar por dentro de tudo que acontece e se importar. Não que a gente não se importa com as pessoas, mas, cara, isso também é muito importante. E eu sempre falo com eles, cara, por exemplo, o Franklin e o Everton que chegaram esse ano, eles estão sendo essenciais para nós. Porque tem tarefas já que, assim, eu tô totalmente despreocupado. E cada vez que chegam mais pessoas assim, a tendência é a gente conseguir, por exemplo, pegar o Consegue Portuga, que é um dividir, cara né? técnico, cara, você não vai precisar mais se ocupar com uma função que seria Que uma não função seria- mais é, simples, que pois é. talvez não vai te trazer tanto valor Sim, com sim, o capital sim. intelectual que ele tem Sim, para atuar sim. no time. E sem contar que ele vai ter energia intelectual pra fazer o que ele tem de melhor. Ah, tem energia para xingar a gente, viu? né? Não, o Portuga melhorou muito, cara. Boa, boa. Sim, eu tô sendo que eu era um sincero. monstro, né? Cara, eu Não tenho tem gente, como ser tem gente técnico assistindo aí bonzinho. que te Não conhece, tem, não cara. tem. É, ó, a fama tá vindo aí, Portugal. Cara, mas o não sei não. Portugal ele deve ter melhorado uns 90%, mas esses 10% ainda é muito acima da média do resto da galera. Então, mas ele é um cara que conhece muito. Boa. Eu sou suspeito porque tô há 11 anos no time e tive, acho que 8 anos sob o seu comando, né, Portugal? Esse é o meu terceiro ano na defesa, joguei 8 legal. anos no ataque. Boa. É um cara que conhece muito, Entende bastante, né? Tem pra mas agregar. dá vontade de matar às vezes. Boa. Gente, é o seguinte, tô falando de top 3, vocês estão aí voando, sem saber o que é. O top 3 é o seguinte, geralmente a gente faz uma brincadeirinha, a gente tenta ir pro lado do humor, mas é algo pra agregar a característica do que a gente tá, do assunto que a gente tá abordando, que a gente tá falando. E o top 3 hoje, como vocês são em dois, a gente vai separar. O top 3 vai ser fácil pra um e provavelmente pro outro vai ser mais difícil pra explicar. Mas vocês dominam isso, então fica a critério de vocês. Pro público, que chutaria 80%, né, que não conhece, que desconhece o futebol americano. Primeiro, e detalhe, vocês escolhem quem que vai, o top 3 que vai responder, né? Ou vocês podem fazer os dois juntos. Top 3 em relação a quem vocês julgam em relação a atletas de nome ou por qualidade, seja americano ou não, enfim, mas top 3 dos melhores atletas, sem falar... Não, tô brincando, porque eu só conheço o Tom Brady, né, mas enfim. Top 3 de atletas ranqueados ou que vocês acham por conta de alguma característica, seja por posição ou por que levantou troféu, seja lá o que for, de campeonato. Esse é o top 3 de atletas, em relação a quem vocês julgam, top 3 mundiais, enfim. E a segunda do top 3 é em relação à pontuação, ou gol, eu não sei como fala, até peço desculpa pela ignorância. Em relação ao top 3 de lances de jogo que você fala, putz, seja um touchdown que passou o campo inteiro, seja o kick, como é que você falou? O Kickoff. O kickoff, seja uma estratégia, eu até vi um vídeo de um meme que tava, acho que é universitário, que os caras estavam conversando, aí o cara colocou a bola debaixo do braço, aí vai caminhando, depois meteu o pé, seja lá como for, não sei como que falaria em relação a isso, mas top 3 em relação a lances de jogo que vocês acham legais. Enquanto vocês estão pensando, eu vou fazer os agradecimentos aos nossos patrocinadores, que sem eles nada disso poderia estar acontecendo. E também falar do sorteio. E aí vocês vão pensando, vão conversando entre vocês aí. E a gente vai finalizando, tá bom? Beleza. Gente, eu queria agradecer, absurdamente. Ontem a gente foi na inauguração da clínica Homens aqui em Jundiaí. Fábio, Tainá Panta, a doutora Thaís Leida, a gente recebeu o convite, foi uma clínica de estética especializada no público masculino. E eu coloquei ontem ao vivo e não sei se vocês acompanharam, mas o garoto que vos fala aqui foi sorteado. E aí eu bati um papo com o Fábio e o pessoal da clínica
nada mais justo que a gente estender para vocês, nossos telespectadores, nossos seguidores também, e até para vocês conhecerem a clínica e conhecerem a estrutura, o atendimento do pessoal. E também porque eu ganhei 10 sessões de depilação em áreas curtas. Eu não tenho pelo, gente. Mas não é por isso que eu tô sorteando. Eu nunca ganhei nada. Quando eu ganhei 10 sessões de depilação a LED. Vou explicar. Eu não sou o maior entendedor da diferença entre LED e laser, mas eu fiz uma sessão quando o Fábio me apresentou a clínica. O LED, a ponta da pistola, seja, da máquina, perdão por não saber o nome do aparelho. É pistola mesmo. É pistola, né? É congelado, então é indolor, você não sente dor. E eles têm uma máquina lá de última geração, que é de acordo com a pele e de acordo com a grossura do pelo. Então, assim, homens, não tem dor. E a gente vai sortear aqui, ó, 10 sessões, tá? Como que vai funcionar o sorteio? Vai ser no meu Instagram. Eu vou marcar a Ioana, marcar o Anexados, marcar, obviamente, a Clínica Homens. E no meu Instagram, depois que a gente fizer a gravação, eu vou explicar como vai ser. E aí a gente vai sortear, tá bom? Assim como vamos sortear também... Cara, eu quero muito essa camisa, velho. Eu vou entrar na lojinha lá e vou pegar. Ó, camiseta, Squeeze, Ocelotes. Isso aqui pra academia, ó. Você já ficou de olho, né? Eu já ganhei uma. Desculpa aí, bonitona. E a gente vai sortear também da mesma forma. Como que vai funcionar o sorteio? Obviamente, seguir as páginas que a gente vai colocar lá. E a gente vai colocar uma frasezinha pra participar do sorteio, tá? Então, Lá, agradecimento especial, faltou falar de um patrocinador. Agradecimento especial a Homens de Jundiaí, a clínica voltada para estética masculina. O carro-chefe é a transplante e implante capilar, mas trabalha com toda a parte de estética masculina, seja depilação, seja criolipólise, toxina botulínica, não é isso, Sim. farmacêutica? Fala Botox, é mais prático. É que eu queria ser culto, entendeu? Botox, gente. E também agradecer o pessoal, o Lucas e o Nicolas, NL Intermediações de Veículos. Tá precisando trocar seu veículo, comprar, tem dúvida de qual veículo você quer pro seu dia a dia, qual o perfil de utilização? Meu, a consultoria deles é sensacional, insana. Eles vão atrás do carro pra vocês, entregam na porta, tudo certinho, super confiável, tá bom? E aí, pensaram? Cara, esse primeiro top 3... É muito fácil. Não é que é assim tão fácil, vamos supor, beleza. Eu acho que o Portuga pode concordar comigo que o número 1 é o Tom Brady. Por quê, Tom? Desculpa a pergunta, mas por quê? É porque a posição dele, ele é diferenciado, o que funciona? Que você, não Tudo. sei se você gosta de basquete, é a mesma coisa que você não colocar no top 3 do basquete em primeiro lugar, não colocar o Jordan. Bem lembrado do Entendeu? basquete, Não uma tem ressalva. como. O Celtics, né, que tá nas playoffs lá. Eu tenho uma camisa do Celtics, não entendo nada de basquete. Um amigo meu falou, agora sabe por que é isso? Eu falei, cara, eu só achei a camisa legal e beleza. É isso. Mas o Tom Brady, ele tem uma história, né, por trás de tudo isso, cara. Ele foi... São quantos Super Bowls que ele tem? Acho que já 6, Não, 7. ele tem Nem sei ele quantos. tem 7 Super Bowls, né? Ele tem mais Super Bowls do que qualquer time da NFL. Tá explicado. Tá, Entendeu? entendeu. E Fora aí, da curva. assim, você tá falando com um cara que ele foi draftado numa posição que geralmente pessoas que não viram nada, entendeu? Ele não tinha uma atleticidade. Ele foi um underdog, cara. Ele foi ali pra chegar, pra lutar pelo espaço, e depois, na hora que ele conquistou o espaço dele, ele nunca mais saiu. Entendi. Diferenciado mesmo, Não, né? um cara que jogou, cara, jogou acima dos 40 anos, jogou muito tempo no mesmo time, foi pra um time que, inclusive, é o time que o Portuga torce, que é o Bucanismo, uma porcaria de um time. Foi lá e conseguiu transformar o time, cara. Não, justo, digo tá assim, certo. o time era Não, ruim, sim, cara. sim, Ele sim. Não, não era ruim o time. Não fala Ele assim do foi time. de um ano pro outro, cara. Ele fez o time ser campeão em Outro outro patamar. Ele se Não, foi... mas colocou assim, o time Colocou num o time. patamar diferente, Não, com certeza. o Bucks não ia ganhar nunca Não. nada nos últimos Mas anos. eu confio no Baker Mayfield agora. É. Meu amigo. Mas, ó, então, e aí, assim, varia talvez muito por posição. Eu, hoje, como tô jogando na DL, talvez o meu número que eu escolhi no passado, que é Aaron Donald 85... agora que ele vai escolher. Não é. Seria um cara que eu gostava no passado, mas hoje na posição, então, tem essa variação no top 3, entendeu? Sim. Eu trazer um cara da minha posição, eu falaria o Nick Bosa, que é um cara que eu gosto muito, joga no 49ers. Fala aí, Zulu. Vou deixar a Muito terceira bom. escolha pro Zulu. Fala aí, Boa. Zulu. Então, primeiro o Tom Mas Brady. eu acho que se for escolher linha defensiva, eu acho que Aaron Donald, Aaron Donald, ele foi muito... Não, ele foi muito acima da média. Como chama? Aaron Donald. Aaron Ele Donald. aposentou esse ano. Foi esse ano que ele aposentou? O Foi ano último passado. ano que ele jogou foi o ano retrasado, eu acho. O ano passado ele já não jogou. Ô Zulu, você jogava em que Fala aí, posição? Zulu.
Você jogava em que posição? Tyrande. Tá, e fala aí um top 3 pra você. Fala aí. Top 3? É. Vem aqui no microfone, só essa voz, esse vozeirão. O que você Pode quiser. falar 3, fala você os 3 aí, escolhe Três os 3 do seu Tyrande. coração. Galera, Três Zulu... Não vai Não, escolher tem- ninguém do Niners, pelo amor de Deus. não tem como é que fala? O Zulu, ele fez parte de quantos anos do Ocelot? Eu fui um. Pode abaixar e falar. Eu fui um cigano aí, eu fiquei rodando uns times também. Né? Tá. Abaixa um pouquinho mais. Aí, boa. pode Quando falar. a gente. Quando a gente. Posso dar um Tá beijo? cheiroso? Não, eu Cara, queria dar tá um beijo cheiroso? nessa cabeça aqui. Não, gostosa. cara, isso é só Então, mais Deixa a uma. Fernanda ver isso. Não, já virou porcaria, já. Me chamou. Não, é acabou o exatamente podcast. por isso que você está aqui. Acabou o podcast. Seguinte, tem. O que a gente tava falando? Quantos Jogador, anos? né? Quantos Escolhe anos? 3 quantos caras. anos? Maravilha, maravilha. Então, eu comecei a jogar futebol americano aqui em Jundiaí, né? Na verdade, não foi aqui em Jundiaí, a gente tava lá em Priestes. Itatiba, né? Itatiba Priestes, A gente Nossa, tava lá em Estávamos Itatiba, lá. né? E você tava lá também, né? O pessoal Murilo, A gente né? já tinha Toda o- aquela turma de Jundiaí, o Derão, tava, já a gente tinha. tava todo Legal. mundo lá. Já tinha o Ocelotes aqui, né? E aí a gente jogava nos... Aqui ainda não tava um time Não tava pronto jogando o ainda. campeonato, e aí a gente jogava lá também. Aí a gente começou em 2013 ali o Ocelotes, o primeiro jogo full pad do Ocelotes, Não, o primeiro jogo foi em 2012. em Avaré. Esse cara é enciclopédia, velho. Ele Não, sabe é fundou tudo, o time, velho. Meu cara. Deus do céu, cara. O Avaré, a gente jogou contra o Avaré lá em Avaré, né? Que foi até o episódio que a gente voltou de lá e levamos os cones da estrada. né? Top Mas se 3, o cone é Zulu. laranja, faz Top parte 3. do... Top 3. Top 3 da minha posição? Não, é que você... Um cara Não, que cara, você o acha Tom fora da Brady é curva. muito fora Tá, da curva. O Joey Montana foi muito fora da curva na época dele também. Certo. Né? Com certeza, Então, não tem, é uma referência. Sim, sim. E aí, se você for pro aí moiou. Porque aí você tem muita gente Muita que foi galera boa, boa, né? né? Em várias posições. Várias e eles posições, fizeram a né? diferença nas posições Peyton dele. Manning, né? Peyton Manning, Emmitt Smith foi um running back do Dallas Cowboys que foi monstruoso numa época que, sabe, que o futebol americano ainda nem fazia sucesso aqui no Brasil, né? Sim. Muito. Então, Jerry Rice. Jerry Rice foi um wide receiver que, assim, ele é considerado o melhor da história até hoje, né? Existe alguma discussão ou outra, mas ele ainda é considerado, né? Mike Evans vai alcançar ele esse ano com 1000 jardas, hein? Ninguém do Buccaneers é bom, cara. Esquece. Meu Deus. Polêmica, polêmica, Pelo amor, polêmica. O cara torce pra Ponte Preta do futebol americano. Nossa senhora do céu. Cara, eu vou trazer uma verdade aqui que vocês vão ter que concordar. Mas nenhum desses caras foi tão decisivo igual o Derão é no Não, Celotes. isso aí sem Ó, dúvida. Derão, aí, ó, Não, Derão. Não tem. Derão. Derão é maior que todos eles. Cara, o Boa. Derão é realmente, cara, ele não foi falado muito aqui, mas no Ocelotes ele foi um dos caras mais importantes do time Da história, da é. história. Boa, cara. legal. Com certeza. Tranquilamente. Créditos ao Derão, com o arroba dele aí pra gente já seguir o cara. Esdra Zanata, não sei Zanata. por que não mudou ainda, nem a mãe dele chama ele de Esdra Esdras. Zanata, tá, boa. Ele é conhecido como Derão na casa da mãe Mas- dele e ele põe Esdras Zanata no Instagram, não dá Top. pra entender, né? Top 3 das pontuações. Cara, de pontuação, assim... Eu não sei nem se é lances- pontuação que fala, né? Desculpa. alguns lances, assim, bizarros e muito interessantes, pelo menos pra mim, que ficaram marcados. Um é a final entre Cardinals e Steelers, que um defensive line, né, os caras pesadões ali da linha, pegou a bola na linha de 1 e simplesmente atravessou o campo, correndo com a bola e pariu. marcou o touchdown no Super Bowl. E aí, ele saiu de campo na lateral e colocaram uma... como é que chama? Aquelas Aquele máquinas tubo de de ar, oxigênio. assim, né? Sim. De oxigênio pra O ele, cara. porque ele não tava aguentando respirar mais, tá ligado? Putz, Então, assim... surreal. acho que esse é um dos lances mais marcantes que tem. E aí, se você assistir um jogo do Ocelote, você vai ver o Derão fazendo algumas paradas, assim, muito malucas. Que e só o Derão faz. só o Derão faz. Entendi, É. entendi. Aí, se a alguém pena tiver falar lembrar da mais algum. corrida do No microfone, do pai. Fala um Seahawks, pouquinho. como é que ele chamava? O Marshall Lynch. Marshall Lynch, aquela corrida dele que ele era os era um decibéis animal. do estádio, que ele fez aquele touchdown, e os decibéis do estádio foram praticamente um avião supersônico, não foi isso? Ah, Teve tá, até medição na escala Richter. É. É sério, não é zoeira. Não é. Não é Você zoeira. tá brincando, Não é sério? zoeira. Teve medição na escala Richter de tanto que tremeu o Atrito. estádio. Meu Nesse touchdown desse Marshall Depois a gente vai Lynch. colocar os links pra vocês assistirem. É um lance, como é que ele chamava mesmo o apelido dele? Beast, não sei o que. Beast Beast Mode. Mode. Beast Ah, Beast pelo Mode, próprio apelido você já tira, né? Beast Pelo amor de Mode, Deus. Ele era bizarro, Tá. era maravilhoso. Ainda sou mais o Derão. Salve, Derão. Boa. Boa. Então é isso, galera. Zulu, mais uma vez, obrigado. Você foi uma participação super especial. Qualquer câmera que você quiser, você é lindo em qualquer câmera. Manda um beijo velho. pra câmera lá azul. Tchau, Zulu. Qualquer câmera. Vai, amor! Como é que é
O grito de guerra. O Derão o Derão é o grande responsável por esse bordão de Vai Amor, cara. Entendi. O Zulu só usurpou. Só usurpou. Agradecimentos também. Meu, sem ele, a gente acho que nem estaria aqui. O Gé, ele que fez a ponte e tudo. Então a gente vai Aí, finalizar. Gé, pode mas, voltar a meu, jogar já, hein, Ele cara. não tá jogando? Não tá, eu não sei, não entendo o porquê ainda, mas o cara tá enorme, atlético, Tá. deve estar com medo. Vejo né? ele na academia todos os dias treinando bem. É que agora Mas, ele enfim. jogaria de frente comigo, deve ser por causa disso. Pode ser, pode ser. Pode ser medo de você, será? Não, mas Eu acho que sim, Você né? não tem nem shape, Pudim. Esquece, verdade. ninguém fica com medo de você. Pudim, ó, nem falando dessa história, mas tudo bem, deixa em off, depois a gente comenta. Gente, do fundo do coração, muito obrigado pela participação de vocês. Desculpa pela ignorância em relação a não conhecer. Ignorância no bom sentido, né? Mas desde que a gente teve o primeiro contato, a gente procurou estudar, e, meu, foi fascinante, de verdade mesmo, porque a gente foi vendo, comecei a seguir a SPFL, comecei a seguir os outros times, aí fui vendo, e, cara, é surreal a vibração que o time tem, né, que o evento causa, sabe? Não falo nem só em relação a pontuações, mas em relação à união mesmo. Pelo menos eu senti isso em relação aos vídeos que eu assisti, aos poucos vídeos Parece que eu a assisti. torcida também, né? É bem É a família, fiel. né, cara? É. Tipo, as fotos também que você disponibilizou lá, você tira pelo semblante de vocês, jogadores, tipo, a vibração, é bem bacana. Eu falo que, cara, é um sonho que a gente traz pra realidade aí de falar, a gente não nasceu nos Estados Unidos, mas estamos tentando trilhar uma estrada aqui. Legal. Mas em relação à torcida, cara, é algo que a gente, às vezes eu pego o microfone no final de jogo e que a gente fala que a gente é muito grato. Hoje, um dos pilares do Ocelotes existir, com certeza, é a torcida, Sim. que são os caras que estão consumindo o produto, que estão assistindo, seja em live, seja pagando ingresso, estando lá. Então, eles são o coração do Ocelotes, e eu acho que hoje a gente tem representado muito bem, e espero que vocês tenham uma oportunidade de um dia estarem no jogo lá, aqui na Arena Jaguatirica, em Jundiaí, Legal. e vocês vão ser muito bem Estaremos recebidos lá. aí, eu espero que a gente Estaremos saia com a vitória também. Né? Boa. Portugal, fala aí. Cara, só tenho a agradecer vocês aqui, dar a oportunidade pra gente de estar aqui, né? Divulgar um pouquinho mais do nosso time, um pouquinho da história do futebol americano, falar sobre o esporte e tentar deixar todo mundo com esse bichinho, picar vocês aí, fazer o que faz com a gente. Legal. Acho que é o ideal. Musa? Pelo menos ficou a curiosidade, né? Eu tô curiosa pra ir lá assistir um treino. Ai. Eles Vocês não têm vão que- colocar Muito você pra obrigado. Vocês têm que ir jogar. um dia num jogo, porque assim, ó, falando pro pessoal A energia, que não né? vai, assim, é um local muito família. Bacana. Não tem esse negócio de divisão de torcida no futebol americano, Sim. não tem isso. Mas assim, eu falo que é família que a gente tem até a torcida Mirim, cara. Que legal. E a torcida Mirim lá toca o terror, então... Tem até uma imagem, uma foto, fala nisso, o nome do fotógrafo, perdão. O JP, cara. JP. JP chegou do nada esse ano aí, foi um cara que já faz Tá agregando fotos há muito bastante. tempo, É. só que não fazia foto de futebol americano e gosta de futebol americano. Eu falei, cara, Sim. por que você não chegou antes ainda de Jundiaí? Mano, ele pegou umas fotos muito Ele é bacanas. muito bom, cara. Inclusive, tem uma captura dele, que é um jogador abaixado no alambrado com uma criancinha. Não sei se é filho, enfim, mas é bem legal. Deve ser. deve porque a gente bem tem... bacana. Hoje a molecada ali... Acompanha, né? É muito legal o dia de Legal. jogo, cara. E eu deixar só um recadinho, na verdade, de fora, não foi nada combinado, mas você, comerciante, quem ama o esporte ou não, mas quem ama a cidade, que gosta da atividade física, cara, dá uma olhadinha no Ocelotes, vale muito a pena. Não tô falando, é só da parte comercial de retorno, mas, meu, você incentivar o esporte, incentivar o pessoal que luta, leva o nome da cidade, é muito importante. E tem retorno, viu? Tem retorno porque, meu, onde você fala, eu principalmente, que eu tô rodando as academias, o que eu falo de Ocelot, o que eu conheço de gente que já passou pelo time, que conhece, que indica, é absurdamente. É absurdo. Eu queria Então, deixar vale também muito a já uma palavrinha em relação aos nossos planejamentos próximo semestre, trazendo isso em relação a patrocínio e apoio. A gente está com uma lei do incentivo esporte escrita já, tá? Ela está em fase de aprovação. Boa. É um projeto que vem não para o time competitivo, ele vem para a parte Pro educacional. esporte, assim. Legal. E o esporte vai ser desenvolvido ali, a gente vai ter 3 turmas de 7 a 16 anos Que bacana. lá no Santa Gertrudes. Isso deve Perfeito. estar acontecendo no segundo semestre. Então, também o empresário, empresas que queiram apoiar o esporte, sem, de fato, colocar a mão no bolso e Sim, ter um sim. incentivo fiscal e poder converter isso para fomentação, para formação de jovens no esporte, para tirar a molecada da rua, que esse é o nosso Perfeito. objetivo. Perfeito. Esse vai ser o nosso foco para o segundo semestre. Legal. E aí, quiserem falar com a gente, manda mensagem na página para a gente poder apresentar o projeto. @Ocelotes FA. Isso, @Ocelotes FA, e a gente vai estar 100% à disposição aí para vocês conhecerem esse esporte aí que a gente
é apaixonado. Galera, obrigado mesmo, de coração. Parabéns pelo trabalho. E aguardamos vocês assistindo, comentando e seguindo o pessoal também, viu? Musa. É isso. Valeu. Chegou. Finish. Valeu, Brunão.